Vamos falar de Covid-19 agora. Mais brasileiros estão testando positivo para a doença nas últimas semanas. A repórter Simone Oliveira traz uma reportagem para falar sobre o aumento desses casos. Vamos acompanhar. Uma nova onda da Covid-19 está causando o aumento da doença em todos os estados brasileiros. A Covid-19 é causada por um vírus, que é o SARS-CoV-2, e esse vírus tem por característica a capacidade de mudar. Ele tem uma capacidade de mutação, então partes desse vírus, da parte externa do vírus, ela sofre algumas mutações e essas mutações fazem com que o vírus escape dos anticorpos formados previamente, seja pela doença, seja pela vacina, causando doenças em ondas, como a gente vem vendo. As duas grandes ondas da Covid-19 foram registradas entre os anos de 2020 e 2021, ápice dos casos e mortes. Outros dois picos da doença, com a cepa Ômicron, ocorreu em dezembro de 2021 e janeiro deste ano. Atualmente, estamos vivendo o segundo momento desse pico. Graças à vacina e também da própria mutação do vírus, os sintomas da doença são leves, sem o aumento exagerado de internações. O vírus ele se tornou menos agressivo, com menos capacidade de causar dano pulmonar intenso. Então, a gente tem hoje uma doença mais branda, principalmente entre os vacinados, com menos internação hospitalar. Em março desse ano, a Organização Mundial da Saúde, OMS, apontou que 90% da população mundial estava vacinada contra a Covid-19. Mesmo assim, os vacinados voltaram a se contaminar. Pessoas que têm Covid 1, 2, 3, 4 vezes, é característica do próprio vírus. Provavelmente, a gente vai ter casos, assim como tem de influenza, de gripe. A gente acaba gripando várias vezes e nós temos anticorpos. Então, isso reforça mais a ideia de que o vírus veio para ficar. Provavelmente nós não conseguiremos erradicar esse vírus, a não ser que a gente tenha uma vacina realmente que seja extremamente eficaz e que impeça a infecção, mas tudo leva a crer que por essa capacidade de variação do vírus, nós teremos que conviver com esse vírus. E aí a gente vai ter pessoas com alto nível de anticorpos, mas continuando a adoecer. O doutor aponta a necessidade do gerenciamento de risco, principalmente pelos idosos e pessoas com comorbidade. Os grupos continuam os mesmos. As pessoas mais velhas têm uma tendência maior a ter doença grave, formas graves da doença. Então nós temos que ter atenção a elas e cuidar delas. E as pessoas com comorbidades. É muito importante que a gente entenda, até no cenário geral, pensando em uma doença que não vai acabar tão cedo, que a gente comece a fazer o que a gente chama de gerenciamento de risco. Gerenciamento individual, eu avalio o meu risco e se eu não quero me adoecer, eu uso máscara. Então, a partir do momento que a gente observa que está começando a subir o número de casos, as pessoas devem começar a ter proteção individual. Então, as pessoas mais velhas evitar ambientes fechados, evitar aglomerações e quem convive com elas também, o uso de máscara e testagem sempre que achar que estiver doente. O uso de máscaras e o calendário de vacinas em dia ainda são os meios mais eficazes para evitar uma nova contaminação? O uso de máscara é um meio eficaz para evitar a contaminação, é o mais eficaz. E a vacinação para ter doença mais leve, para não ter doença grave. A vacinação não impede a infecção. Agora, é importante a gente reforçar também que o uso de máscara deve ser feito com máscaras de qualidade. Exatamente, máscaras de qualidade e o foco deve ser a imunização. Vamos nos imunizar, tomar a vacina contra a Covid. A vacina está disponível, é só a gente procurar um posto ali para garantir que a gente reduza essa doença que já fez tanto mal aqui para o nosso país.